Neste documentário, trataremos da história de um personagem brasileiro que lutou no período das invasões holandesas. Antes de iniciar, é válido ressaltar que todas as informações contidas no documentário foram baseadas em teses universitárias, além da peça Calabar, o elogio da traição, de Chico Buarque de Guerra. Domingos Fernandes Calabar nasceu no ano de 1609, na cidade de Porto Calvo, atual estado de Alagoas, e durante sua vida se destacou militarmente, lutando no período das invasões holandesas. Devido às suas táticas de guerrilha, lutou ao lado de Matias de Albuquerque, que era o atual governador da capitania de Pernambuco. No ano de 1630, ele lutou na defesa do Arraial de Bom Jesus e foi gravemente ferido por um tenente do lado oposto. No contexto, o principal motivo dos holandeses terem invadido o Brasil, o Nordeste brasileiro na verdade, foi o interesse lucrativo no comércio do açúcar e também dos escravos. Então surgiu uma grande rixa entre os portugueses e os holandeses. No começo, os Calabar lutava ao lado dos portugueses em defesa do território brasileiro. Porém, depois de um tempo, ele achou mais interessante mudar para o lado dos holandeses e foi considerado um traidor pela coroa portuguesa. Então, no final, ele foi capturado pelos portugueses e foi condenado à morte, sendo assim morto enforcado. Primeiramente, para determinarmos se Calabar era ou não um traidor, é preciso saber o significado dessa palavra. Traição tem tido um significado demoníaco desde os tempos de Jesus Cristo, quando Judas o traiu. Calabar iniciou-se apoiando os portugueses quando veio para o Brasil, mas depois aliou-se aos holandeses quando percebeu que era mais favorável aliar-se a eles do que aos portugueses. Portugal condenou a forca pela sua traição, mas os holandeses consideraram herói. Como podemos perceber, Calabar não pode ter traído uma pátria, já que naquele tempo não existia uma. Ou seja, apesar dos portugueses considerarem ele traidor, os holandeses consideram ele um herói, mas não pode ser considerado um traidor, já que naquele tempo não existia uma pátria. Calabar é considerado traidor ao longo da história oficial. Enquanto isso, 3 homens levam o título de heróis pelos seus feitos e suas lutas: Henrique Dias, Felipe Camarão e Sebastião de Souto. Como retrata a peça, os personagens Felipe Camarão, Henrique Dias E Sebastião de Souto são retratados como traidores, ou seja, eles traem sua etnia, sua cultura, fazendo com que os holandeses e portugueses se aproveitem disso. Porém, Calabar vai sair como herói porque ele ajuda os holandeses a conquistar alguns territórios. E como se pode perceber, como Calabar pode ser só traidor se esses 3 que são considerados heróis hoje no nosso país e em Portugal com certeza, traíram ao longo da peça, que foi relatado a traição deles. Porque é considerado uma traição deles para com sua própria etnia, porque Felipe Camarão, que era um negro, traiu sua própria etnia, já que naquela época os portugueses se utilizavam da mão de obra escrava, principalmente dos negros, que eram trazidos da África. Sem contar que Sebastião de Souto traiu seus próprios valores, desejando a mulher de Calabar, que ele já tinha matado e planejado a sua morte. E antes ele era muito amigo de Calabar, ou seja, ele traiu a amizade de Calabar quando esteve presente na morte dele e traiu com a mulher, se apossando da mulher, tendo relações com a mulher de Calabar. Até mesmo Matias de Albuquerque, que foi quem denunciou Calabar como traidor e foi quem o enforcou, também foi um traidor, porque no momento em que ele tinha de matar Calabar, ele ficou em dúvida se ele mataria ou não, ou seja, uma traição à sua própria pátria, já tinha lhe dado uma ordem para matar Calabar. Agora, para completar nossa pesquisa, iremos entrevistar o Orestes, professor de História da ETCAP, em que ele dará sua opinião sobre a traição de Calabar. Bem, a primeira questão, eu acho que é importante, não só em relação a Calabar, é discutir o papel do indivíduo na história. Então não tem como analisar o Calabar sem analisar o contexto histórico, e não tem como analisar o contexto histórico das invasões holandesas sem também incluir a personalidade, a subjetividade, a individualidade desse personagem histórico. Tem um outro aspecto, né, agora em relação à própria figura, né, do Calabar,
juízo, né? Fala traição é um juízo de valor. Traiu quem? Traiu o quê? Quer dizer, quem está falando? Para os holandeses, Calabar foi um traidor? Traidor para os portugueses? Uma figura, né, dos holandeses interessados na produção do açúcar, né, plantio da cana, fabricação do açúcar, portanto interessados em que a produção não se estagnasse, não diminuísse, não cessasse, pelo contrário, aumentasse. Os holandeses vão instituir uma política de incentivo à produção, perdão de dívidas, cancelamento, né, de dívidas abusivas, investimento, empréstimos. É nesse contexto, né, que a figura desse produtor agrícola e comerciante, desse português ou Calabar, é que se insere. Porque é do interesse também de quem produz continuar produzindo. E a questão econômica está acima de conceito de nação ou pátria. Não se aplica a ele nem herói, nem traidor. Não é nada relacionado a um conceito de traição. Para concluir nosso trabalho, devemos ressaltar que a história deve ser observada em diversos ângulos e perspectivas para assim ter uma opinião formada sobre determinado personagem, como por exemplo na visão do exército. Ele ressalta o papel da resistência e dá alguns nomes como os heróis daquela época que lutaram ao lado dos portugueses, pois eles justificam a Guerra dos Guararapes, que foi uma das principais guerras no período das invasões holandesas, como a formação do exército brasileiro. Por isso eles têm que justificar toda aquela história de heroísmo, de pátria, de guerreiro, essas coisas assim. Também tem a visão de Evaldro, que já disse que você não deve homogeneizar todos os grupos. Não foi porque um negro lutou ao lado dos portugueses que todos os negros estavam a favor. E também não foi porque teve um indígena que lutou ao lado deles que todos os indígenas lutaram. Porque tiveram também os indígenas que lutaram ao lado dos holandeses e tiveram aqueles que fugiram e preferiram não participar de nenhum dos dois grupos porque não concordavam simplesmente com os pontos de vista colocados por eles. E também tem a visão do livro didático, que é aquilo que acaba sendo repassado para frente porque é naquilo que os estudantes se baseiam para aprender sobre a história. O livro didático, ele cita alguns personagens como heróis, como por exemplo Vieira. Porém, nós sabemos que Vieira enriqueceu as custas da WC, a Companhia das Índias Ocidentais, capturando fugitivos e trazendo de volta para a Holanda. Porém, no final, eles passaram para o lado dos portugueses, porque a Holanda já estava decaindo aqui no território e estava quase sendo expulsa. Então, eles viram que era mais interessante mudar de lado. Porém, ele é colocado como um herói para os portugueses, mas ele também foi um traidor, considerado do ponto de vista da Holanda. Então, para analisar se Calabar foi ou não traidor, devemos observar de diversos ângulos e tomar diversas opiniões sobre o personagem analisado. Obrigada.